A gente recebe convidado especial porque quarta-feira é dia de falar sobre saúde preventiva, receber professor Ricardo Martins aqui com a gente no nosso quadro Saúde em Dia. Professor Ricardo, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Flávia, bom dia, professor. Danilo, bom dia, Darcy, bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores. Hoje vamos falar de um tema muito interessante. Muito. E que após a pandemia cresceu muito. Tem gente que antigamente falava, isso é frescura, isso não existe, mas a pandemia veio para mostrar os efeitos. Nosso tema são as doenças de caráter emocional. Lembrando que você pode participar mandando sua pergunta pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, ou mandar também pelo nosso WhatsApp. Para quem está nos acompanhando pela TV e pelas redes sociais, o número aparece aqui embaixo na sua tela. Para quem está nos acompanhando pelo rádio, anota aí o telefone, 17988060913. Mande a sua pergunta que o professor Ricardo responde ao vivo. Professor Ricardo, vamos então explicar o que são essas doenças de caráter emocional, para a gente entender? Vamos colocar que existe muitas emoções e que nós podemos somatizá-las. Então elas se tornam emoções que desenvolvem muitos elementos, por exemplo, hormonais, e que acabam afetando o nosso organismo. Então as nossas doenças podem ser de caráter psicossomáticos, ou seja, tudo aquilo que eu penso, e se isso que eu penso se torna em emoções, e essas emoções geram hormônios, eu já tenho uma emoção que afeta algum órgão meu. Então aí, mas professor, isso não é problema. Não, só que se isso se torna crônico, se isso se torna um hábito nosso, aí nós começamos a ter essa interferência. O Dr. Augusto Cury é um dos maiores pesquisadores no mundo, né? Ele é brasileiro, mas ele é o maior com relação a essa gerência da emoção. E ele deixa muito claro em todos esses anos de pesquisa dele. Tudo que a gente recebe de informação, essa informação ela pode entrar no ouvido e sair pelo outro. Perfeito. Mas quando eu entendo aquela emoção e transformo ela em aquela informação e transformo ela em emoção, eu posso começar então a somatizar aquela emoção. E se aquilo é constante, aquilo pode realmente afetar um órgão e gerar uma doença. Por exemplo, professor, todo mundo tem um dia estressante. Sim. Ter um pico de estresse, mas depois passar, tudo bem, tudo normal. certo. Agora, se todo dia eu tô estressada, se tudo me estressa, fica constante e aí começa a fazer mal pro meu corpo. Os antigos falavam assim, eu estou ruminando uma emoção. O que é isso? Igual a vaca, fica mastigando. Fica mastigando aquilo, eu fico pensando naquilo. Por exemplo, eu tenho um evento muito forte, né? Um evento que me gerou raiva. Tá. Só que aquilo, quando passa, ou quando eu consigo externar, abrir o meu coração, aquilo vai embora. Então, não há problema. Agora, quando eu fico ruminando aquela raiva, eu fico pensando em como eu vou, por exemplo, me vingar de alguém com relação a essa raiva, aí eu crio mágoa. Essa mágoa e essa raiva vão me deixar produzindo um hormônio chamado cortisol. Esse cortisol ele é natural do nosso organismo, mas quando a gente produz demais ele, isso vai afetar algum órgão. Por exemplo, o fígado. O fígado é um órgão que, quando você está com essa raiva acumulada, ruminada durante anos, eu posso ter esse cortisol já agredindo o meu fígado. E uma das doenças muito claras é a esteatose hepática. O que é isso, professor? É o acúmulo de gordura no fígado. E que pode gerar complicações. É claro que quando a gente... em que momento a gente descobre isso? Vamos imaginar que eu sou uma pessoa alcoólatra
uso o álcool como forma doentia, eu posso ter a cirrose hepática, é uma doença, mas eu já entendi, é o álcool que está fazendo isso. Agora, quando eu sou alguém saudável, não bebo, não fumo, me alimento adequadamente e tenho uma vida efetivamente normal, mas eu acabo tendo essa doença, que é a cirrose. Então aí a medicina chinesa, há muitos anos, começa a nos ensinar que aquela pessoa que tem um padrão de normalidade, mas acaba tendo uma doença, pode ser um represamento emocional. E isso ficou muito claro nesses últimos anos. Inclusive, a própria medicina tradicional nossa, ela começou a migrar para essas informações da medicina chinesa. Inclusive, tem uma vertente da medicina chamada medicina integrativa. Essa medicina integrativa começou a entender que existe muito mais coisas por trás de uma doença, não necessariamente um fator de risco físico. Porque vamos lá, eu tenho um fator de risco como o cigarro. Eu vou ter um câncer de pulmão. Há uma relação muito rápida entre câncer de pulmão e o cigarro. Ok, a medicina tradicional consegue interpretar isso. Mas e quando eu tenho doenças que não estão relacionadas a um fator de risco desse jeito? Aí começou-se a perceber que nós, seres humanos, começamos a somatizar problemas. Então, vamos dar um exemplo assim. Nós fomos na cave, né? Assistimos o jogo. Meu Deus, nos pênaltis, aquela loucura lá. De estresse, aquela tensão, na verdade. Um jogo difícil. Mas saímos dali, o que a gente foi falando? Mas a gente foi falando daquilo. Nossa, você viu aquele pênalti, nossa, você viu aquele juiz. E foi você viu isso. Fora. Você vai pondo pra fora. Agora, você imagina somatizar... Tem gente que põe pra fora até demais, né, professor? Solta um palavrão. Aquilo começa a ficar corroendo aquilo, e isso vai sendo represado. Agora, uma das coisas que a gente não sabe ainda é, às vezes a raiva ou a mágoa, ela pode gerar um problema de fígado, mas ela pode gerar também um infarto agudo do miocárdio. Então, em que momento essas emoções afetam um órgão em mim e não afetam um órgão, por exemplo, na Darcy? Isso não se explica ainda. Então é uma relação muito pessoal, e aí a medicina e todos os profissionais da área de saúde começaram a individualizar os seus atendimentos. Por isso que é tão importante a humanização no atendimento. E tanto a medicina quanto os outros profissionais de saúde já começam, por exemplo, a crer na espiritualidade da saúde. A espiritualidade em saúde, Darcy, não é a religião. Não. A religião faz parte da espiritualidade. Mas a espiritualidade é como eu, ser humano, encaro as adversidades. Como eu, ser humano, encaro as condições, às vezes, adversas. Por exemplo, olha, eu tenho uma vida normal, mas eu recebi uma super informação que aquilo me gerou ansiedade. Olha, eu vou viajar, eu tenho um emprego, consegui um emprego, mas eu preciso sair do país. Um super emprego, né? Vou ganhar coisa boa, muito, mas uma ansiedade. Só que ao mesmo tempo eu tenho que abandonar minha família, eu tenho que mudar de país, eu tenho que fazer... Poxa, mas seria uma coisa boa? Ok, nas questões profissionais, mas e nas relações interpessoais? E eu tenho amigos, por exemplo, que estão morando fora, mas assim que eles puderem, eles vão voltar. Porque a tensão emocional, acontece alguma coisa com um parente aqui, eles ficam pensando lá o que eu posso ajudar. E isso fica realmente dentro de uma roda viva emocional. Uma preocupação constante. Preocupação constante. Nós, seres humanos, estamos sujeitos a isso. O outro problema maior é o estresse. O estresse continuado. Eu estou assim, na frente de um computador. Vamos imaginar, eu sou um gerente de banco. Aqui o nosso abraço aos gerentes de banco. Mas hoje eles têm metas a cumprir. O computador lhe diz sobre as metas financeiras, ferrenha, constantemente. Né? E aí ele às vezes não tem como distribuir isso para os seus funcionários, os seus parceiros. Então, isso vai acumulando. E tem outros agravantes que um profissional como esse acaba tendo no mundo financeiro nosso, de altos e baixos. Bom, o que acontece? Para alguns, lá na frente, pode desencadear algum tipo de doença. E aí nós dizemos,
não é uma doença emocional, é o hábito emocional. Então, o hábito emocional, que eu Como estou você então faz? agregando isso, eu não durmo direito, eu me alimento mal, eu começo a entender que o meu organismo começa a entender que eu estou fazendo um processo autodestrutivo. E isso não serve como saúde em nenhum momento, né? Agora uma pergunta, professor. Antigamente, né, a gente sempre ouve essas histórias, principalmente as pessoas que moravam na área rural. A pessoa levantava de madrugada, ia tirar o leite, depois ia plantar ou carpinar e tal. E a gente não ouvia falar, né? Aquela pessoa está com colesterol, triglicéridos, tal. Por quê? Porque queimava a gordura, comia com banho de porco, então, mas queimava a gordura ali na enxada, no sol, É isso mesmo. aquele negócio todo. E não tinha esse estresse. Lógico que todo mundo tem suas preocupações, suas ansiedades, mas não tinha esse estresse que hoje esse mundo moderno, principalmente na área urbana, gera, né? Porque é muita pressão, é do trabalho, é da família, são metas, igual o senhor falou. Sim. Quer dizer, é muita pressão de tudo quanto é lado. Exatamente. Então a vida moderna é muito bom, facilitou muito, a medicina avançou demais, mas por outro lado, essa questão da tecnologia, agora essa preocupação com a inteligência artificial, que tem um lado bom e um lado ruim. Sim. Enfim, a gente está pressionado de tudo quanto é lado, né? Você tem uma conta para pagar, vem, senhor, se você não pagar, não sei o quê. Se você não fizer isso hoje, isso mesmo. Amanhã eu quero que você vá bem na prova, porque você precisa tirar nota tal, você tem que passar no vestibular, é uma pressão constante. O Dr. Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, nós estamos recebendo muito mais informação do que essas pessoas. Mas receber informação seria uma coisa boa, não é verdade? Claro. Mas como os nossos gatilhos mentais negativos, nós acabamos acumulando essas informações sob a forma de emoções. Isso não é bom. As pessoas, por exemplo, as pessoas antigas, elas trabalhavam, tinham uma vida difícil, Sim. porque o acesso à medicina não era como nós temos hoje, não era mesmo, Não tinha os confortos não tinha os de hoje. confortos, mas eles tinham metas positivas e objetivos pessoais que eram sobrevivência, mas não na questão hoje. Eu estou às vezes vendo um celular e fico preocupado como eu vou existir nesse mundo, por essas metas, por essa comparação. Olha, nós entramos hoje nas redes sociais, o que a gente faz? É só coisa feliz, só vida maravilhosa. E aí eu começo a comparar e começo a ver a minha vida real. Nossa, mas a minha vida é É uma porcaria. E aí o que acontece? Eu começo a me cobrar, eu começo a me culpar. E aí grande parte desses hábitos negativos estão alicerçados sobre o estresse, sobre a raiva, sobre a tristeza, sobre a culpa. Isso gera angústia, isso gera depressão, isso gera ansiedade. E aí já são os hábitos negativos. Como é que naquela época lá, as pessoas, por exemplo, elas tinham dificuldade no campo, mas elas sabiam a relação entre elas e a natureza, que elas também não podiam fazer muita coisa se não chovia. Isso é verdade. Não é verdade? É. Só que as pessoas migraram para as cidades. Muitos amigos meus estão agora fazendo o inverso. Quando eles se aposentam, eles tentam achar um sítio, tentam achar alguma forma de ir para a natureza. E alguns, eu tenho vários que já têm estentes, são moradores de São Paulo, ex-amigos que estão na área hospitalar, acabaram infartando ou tendo os estentes coronários, né? O que acontece? Eles estão largando lá e tentando voltar para o interior nessa vida. Tranquila. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, quando eu ficar rico, eu vou me aposentar, eu vou pescar. Sim. Tá certo? E aí ele faz isso. Aí aquele matuto que está lá no sítio, ele já está fazendo isso, né? Então a gente às vezes precisa simplificar mais a nossa vida. Todos os aspectos preventivos estão relacionados a relacionamentos de qualidade, ter horas de lazer na natureza e ter horas de atividade na natureza. Olha só. Por isso que todas as pessoas, quando voltam para a visão de qualidade de vida, lembram desse cenário, né? Deu no campo,
eu fazendo atividades como plantar, como colher, como criar de animais, criar os nossos amigos orientais, né? Já viu como as flores deles são mais viçosas? Verdade, é um cuidado. Como aqueles bonsais são mais trabalhados? Por quê? Porque os orientais, eles têm um cuidado emocional e eles já entenderam essa... Eu estou dizendo não os modernos, tá certo? Os mais tradicionais, né? Eles nos ensinam muito a relação da natureza com o cuidado com a minha emoção. E aí eu divido isso, mas o mais importante, Flávia, é dividir essas emoções. Boa. Por que o psicólogo hoje, que é um profissional maravilhoso, nós formamos uma turma de psicologia todo ano de qualidade. Por que é um profissional que está em alta depois da pandemia? Por que o psiquiatra está em alta hoje depois da pandemia? Por que os profissionais que estão mais envolvidos com a área emocional, mental, estão em alta? Porque nós represamos muitas coisas e nós não digerimos muitas coisas. Vamos usar essa coisa do ruminar. Fica só ruminando e não digere. E aí não engole e digere. E quando eu engulo sapo. Quando eu engulo sapo, qual é o primeiro órgão que recebe esse sapo? O estômago. Pronto, aí eu já começo com gastrite, com esofagite. Eu posso ter até uma úlcera. Se eu fico engolindo demais sapo durante a minha vida, eu tenho esse órgão que vai ser o primeiro a ter problemas. Se eu fico com a raiva, é o meu fígado. Agora, e se eu tenho tristeza ou estresse exagerado? Pode ser o coração. E aí o coração pode ser o quê? Portador do infarto. Eu posso ter assim emoções tão graves, rápidas, e ao longo do dia eu posso ter a hipertensão arterial por causa dos hormônios, da adrenalina, noradrenalina, e aí eu tenho esse aumento da frequência cardíaca. Os vasos sanguíneos ficam mais apertados. Ao longo do tempo, eu posso ter um infarto. É lógico que tudo é muito multifatorial. Tudo é muito multifatorial, ou seja, também depende daquilo que eu como. Não tem jeito, depende muito das relações físicas que eu tenho. Por exemplo, uma pessoa sedentária demais, ela pode associar a raiva ao estresse a piora da questão clínica e eu posso ter uma doença. Então eu somei várias coisas. Mas na maioria das vezes, Flávia, a emoção, ela nos transporta para algo muito positivo ou negativo. São muito extremos, Danilo. Totalmente. Nós não sabemos trabalhar com equilíbrio. Então, assim, quando nós... E aí volta esse exemplo do campo. A pessoa que está no campo, ela já passou todo tipo de experiência. Ela já passou, então ela reage melhor a essas experiências. Nós não. E o pessoal chegava à tarde, né? Encostava a enxada, ia fumar um cigarrinho de paia e tocar violão, viola, desestressava. Dormia cedo, tinha uma noite de sono muito mais diferente do que nós temos hoje, porque hoje o tempo de tela que nós temos é muito grande. Se nós somarmos o tempo de tela que nós temos e as emoções que nós geramos, nós estamos fazendo às vezes uma coisa que nos empobrece muito com relação a essa qualidade de relacionamento. E isso é muito forte. Eu ia falar sobre o psicólogo. Quando as pessoas vão no psicólogo, eles vão para se auto-entender, fazer um autoconhecimento, uma autoavaliação, mas também o psicólogo é um grande amigo, onde eu vou falar, dizer, conversar, onde eu vou chorar, onde eu vou gritar. Num consultório fechado, eu posso fazer o que eu quiser lá dentro e o psicólogo vai me acolher, diferentemente no mundo externo. É verdade. E por falar em consultório, né, professor? Antigamente o senhor ia no consultório, médico, dentista, o senhor começava a conversar com a pessoa que está do seu lado. Aí depois colocaram televisão na sala, um cantinho com revista. Não, hoje já não tem mais nada disso. Você chega lá no consultório, as pessoas estão assim. Você entra, a consulta vai embora, as pessoas estão assim. Ninguém mais nem olha na cara um do outro. A interação, ela mudou muito depois disso. Interagir é interessante, mas o olho no olho, o falar, o se emocionar, e aí eu vou começar a soltar essas emoções. Nós tínhamos vizinhos antigamente e nós falávamos com os nossos vizinhos. Hoje você nem vê mais eles. Hoje nós não vemos mais eles. Você imagina então num prédio,
onde eu não consigo, eu vejo as portas fechadas e eu às vezes encontro eles no elevador, mas eu não interajo mais. É só um bom eles. dia, tchau. Não é? Se vai chover, se não vai chover, não é assim? Isso, e isso. hoje está quente, se não está quente? Deixa eu aproveitar, falando sobre terapia, tem pergunta da Fernanda Ribeiro, falando sobre isso, sobre essa questão da terapia, de você voltar a essas emoções, discutir esse assunto, falar sobre isso e já aproveitar e perguntar para você, professor, qual que é o tratamento quando a gente fala nesses problemas psicossomáticos, né? A primeira coisa é diagnosticar. Ou seja, e o diagnóstico pode ser feito não por um médico, pode ser um amigo. Olha, mas você está o tempo inteiro com essa raiva, você está o tempo inteiro estressado, angustiado, você já procurou aí tomar remédio, você está tomando remédio para dor de cabeça, você não percebeu que você pode ter alguma coisa errada? Então a primeira coisa é o diagnóstico. Tentar relacionar a essas emoções, a hábitos, e isso está fazendo mal, então tentar diagnosticar isso. Então assim, um clínico geral pode fazer isso. Um próprio cardiologista pode fazer isso, uma pessoa, um psiquiatra pode fazer isso, aqueles médicos mais relacionados à saúde mental, cardíaca. Agora, o psicólogo pode ser já o profissional que pode já interpretar isso. O fisioterapeuta, assim, os profissionais da área de saúde, de uma forma geral, tem um olhar eles conseguem ter um olhar diferenciado. E aí esse olhar faz toda a diferença. Bom, aí eu consegui entender que eu tenho alguma coisa. E como então fazer a reconstrução da minha saúde emocional? A primeira coisa que se fala é relações pessoais. Perfeito. Sai da caixa. Faz com que o seu dia seja um dia muito mais de lazer, os seus horários, vamos dizer, livres. Né? A hora que você pode. Claro, faça seu dia ser um pouco mais de lazer. Faça com que as relações interpessoais aconteçam. Aconteçam onde? Pode ser só no final de semana, mas naquilo eu posso desabafar. O esporte ajuda a fazer isso. Verdade. Você vê como o beach tênis está evoluindo muito na nossa cidade? Por quê? É rápido e você interage com muita gente. Verdade. Então isso é uma coisa boa. As academias você também interage. Então esse é o segundo ponto. Mas a gente tem que pensar também na alimentação saudável. A gente tem que pensar nas nossas... alguns hábitos, por exemplo, como o sono. A qualidade do sono, ela diz muito sobre a nossa saúde emocional. Então, sabermos fazer isso já é um passo maravilhoso para esse controle do estresse, da raiva, da ansiedade, quando eu faço essas inter-relações. Nós temos, assim, várias orientações, mas se eu precisar fazer uma geral, assim, que é feita pelos psicólogos, tenha ótimas relações pessoais. Perfeito. Tenha relações de qualidade e passe a encontrar sentido na sua vida. Você tem propósitos diferentes agora. Você mudou agora o seu comportamento profissional. E agora você começa a ter propósitos diferentes. Isso te impulsiona. Mas tudo bem, me gera mais estresse, mas eu estou mais motivada. Me impulsionou diferente. Então, quando eu tenho propósitos de vida real e eu ajudo pessoas, ou mesmo na minha própria família, eu começo a ressignificar as minhas emoções. Isso é o melhor caminho, porque o nosso cérebro ele fala assim, olha, tudo bem, eu estou sofrendo um pouquinho, mas isso está me dando um prazer enorme. É por um bem maior. Sofri muito no CAV, não é verdade? Mas é por um bem maior. Mas é um bem maior. Sofri no parto. Né? Verdade. Não é assim que funciona? Um bom exemplo. Sofri no parto, mas olha o que veio logo em seguida. Né? O nosso organismo faz isso constantemente com a gente. E o nosso cérebro nos protege. Agora, se eu sou um ruminante de problemas, eu vou atrair problemas. Isso eu gosto muito dos monges, né? Eles falam sobre isso. Quando eu rumino problemas, eu vou emanar essas energias de problemas, aí o que vai acontecer? Volta. Eu vou captar. Aquilo volta, né? Você faz yoga, Faço. Né? As pessoas não falam isso lá? Falam isso, sim. Constantemente. E que o desafio é manter o equilíbrio, dentro e fora do tapete de yoga. Maravilha. É isso, é encontrar esse equilíbrio. É isso aí. Professor, pra gente terminar, 2 mensagens, da Rita, falando que está adorando a entrevista, ótimas explicações do professor Ricardo hoje. Um beijo, Rita, obrigada. Beijão, Rita. E a Clarinda, nas nossas redes sociais, colocou, bom dia, Flavinha querida e meu amigo Danilo, saudades, e falou justamente sobre
esse tema, que a gente tem que ver além das aparências, prestar atenção na nossa alma, no nosso interno, que ali está a resposta. E a nossa essência. Quando nós perdemos essa essência e quando nós nos transmutamos para o negativo, as doenças elas vão vir. Uma das doenças que está sendo pesquisado muito é a relação do câncer, que é uma doença grave. Ela é uma doença que, nos traz muita tristeza, nos traz muito impacto, né? Quando temos uma perda com relação a isso, é muito grave. Mas as pessoas estão tentando entender qual é a causa, porque o tratamento, às vezes, precoce funciona, mas e quando não é precoce? Então, como entender isso preventivamente? O emocional está muito relacionado com isso, segundo não só a medicina chinesa, mas os médicos integrativos hoje estão falando muito sobre isso. Só um parênteses rápido. Eu li essa semana que até 2050 vão crescer 77% o número de casos de câncer. Olha só. E isso não está relacionado só a hábitos de vida alimentar, ou não, estão relacionados a hábito de vida emocional. E nós temos que cuidar disso, falar disso. E nós brasileiros, pelo amor, nós somos o povo do abraço. Nós somos o povo do contato, nós somos o povo da alegria, do olho no olho. Se nós perdermos isso para uma modernidade, nós vamos ter muito mais doença, porque no nosso DNA o que tem? Amor, alegria, paz. Nós somos um povo pacificador. Mas se a gente começar a envolver, e nós já sentimos na pele essas questões de ódio na política, isso dizimou famílias. Isso não é bom, não é a característica do brasileiro. Então, voltamos para a nossa essência, voltamos para a nossa saúde. Recado tá dado, Antes professor. de você mudar, eu só quero aproveitar aqui e mandar um beijo para Clarinda, nossa querida amiga Clarinda, muito querida. Beijo, Clarinda, e obrigado aí pela sua companhia. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez, professor Eu que agradeço. Ricardo. Até Obrigado, semana professor. que vem. Muito bem, um abraço.